Vamos orar aqui pela palavra em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós clamamos a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor já falou conosco, Pai, no louvor, na oferta. Eu peço a Ti, fala conosco, Deus, na palavra em nome de Jesus. Nos dá a direção aqui, Pai, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale aqui em cada coração com o Teu poder e a Tua graça manifesta do Teu reino e a Tua justiça em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, versículo 1. Hebreus 12, 1 diz assim. Põe a King James, por favor, Sofia. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O que nós precisamos fazer em nome de Jesus? O que ele está falando? Manter o foco. Qual que é o foco? Estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, desembaracemos de tudo que nos atrapalha. Às vezes, eu vou pular a parte do pecado aqui, que já é outro assunto, mas também está junto aqui. O que nós precisamos entender? Eu preciso manter o foco, para que eu possa conseguir correr a corrida e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Deus tem uma corrida proposta para mim e para você. Como que eu vou conseguir vencer? Se nós nos desembaraçar de tudo que nos atrapalha, de toda situação contrária, de toda circunstância, nós precisamos nos desembaraçar e fazer o quê? Correr com perseverança. Tem hora que surgem situações que eu vou perseverar mais do que outras. Mas o que nós precisamos entender é, vamos correr a corrida que nos está proposta. Não foi proposta minha, não foi proposta sua, foi proposta de Deus. No versículo 2. Versículo 2. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós só vamos conseguir se nós olharmos para Jesus. Aí ele dá um exemplo. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, o qual, por causa do júbilo que lhe estava proposto. O que eu preciso entender? Aquilo que nos está proposto é maior do que aquilo que nós vamos passar. O que ele falou? Suportou a cruz, desprezando a vergonha. Tem coisa que eu vou ter que desprezar no meio do caminho. Se desprezar, não dá atenção. Porque se eu der atenção para aquilo, eu não vou viver aquilo que Deus tem. O que ele tem? O júbilo, a alegria que nos está proposto. Como é que Jesus venceu toda aquela situação? Ele olhou para ele vai estar sentado à direita do trono de Deus. Autor e consumador, para o júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. O que eu preciso entender é, olha lá na frente. A corrida que nós estamos correndo não é uma corrida curta. É uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros que a gente precisa ser o máximo veloz naquele curto período de espaço. Né? Não tem lá os velocistas que eles correm 100 metros e tantos segundos? Não, é uma maratona. Se eu ficar querendo, se eu não prestar atenção, não olhar para aquilo que está proposto,
para o que Jesus tem para a nossa vida, aí nós não vamos aguentar. O que ele falou? Ó, volta o versículo 1. Ó, tira tudo que está embaraçando. O que está embaraçando? Ah, isso está embaraçando. Ó, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Enquanto eu estou correndo, eu estou olhando para Jesus, me desembaraçando de tudo que atrapalha. Tem coisa que está nos embaraçando. Ah, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei qual é o procedimento. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para Jesus e observar o desafio que ele ia passar na cruz. Entendeu a primeira parte? Deus é fiel, Ele é poderoso. Enquanto eu estiver correndo, eu vou correr e olhar para Jesus. Enquanto nós estamos correndo, nós vamos olhar para Jesus. Tem coisa que quer nos embaraçar, tirar o nosso foco. Se eu perder o foco no meio do caminho, nós não sabemos mais o que fazer. Eu passei na época de escola, tinha um professor de matemática. E ele era muito inteligente, a gente percebia isso. Só que muitas vezes, existia momentos que se a gente tirasse um pouquinho a atenção, você já não entendia mais nada. Principalmente naquelas contas mais difíceis e tal, equação. Irmão, eu não posso tirar o olho de Jesus. Não dá, não tem como. Tem tanto desafio acontecendo, tanta luta acontecendo. Se eu tirar os olhos de Jesus, nós não vamos saber como é que vai proceder. Tem coisa que tenta nos embaraçar. Já viu aquela linha de pipa que os meninos estão soltando e daqui a pouco embola tudo? E às vezes é melhor quebrar, emendar de novo e deixar aquilo para lá e continuar olhando para Jesus, correndo a corrida que nos está proposta. Você tem a sua corrida, eu tenho a minha corrida. Em nome de Jesus, Deus nos fortalece enquanto nós estamos olhando para Ele. Por quê? Ó, Jesus estava lá, mandou os discípulos na frente. Aí falou assim, aí daqui a pouco está lá Jesus de noite, na madrugada, andando no meio das águas. Aí chamou, ficaram tudo com medo. Não sabia, pensou que era fantasma. Falou assim, Jesus, se é o Senhor, o Pedro, manda ir ter contigo. Quando ele foi, ele reparou o vento. Se eu reparar o vento, eu perco a atenção de Jesus. Não dá tempo. Você já viu quando você está dirigindo? Não dá tempo de você olhar para o lado, olhar para o outro. É só aqui, ó, para frente. A gente olha um pouquinho de lado assim para o retrovisor, ó, olha para o lado, olha para o outro, tem um bem no meio assim para a gente ver se tem alguém atrás, mas não dá para virar assim, não dá para fazer assim. Ah, fulano, o que está acontecendo? Ah, olha isso aqui, não posso olhar. Se eu olhar, eu estou indo para frente. Nós precisamos fazer o quê? Olhar para Jesus. Diante de cada situação, tem coisa que tenta nos desembaraçar. Eu estou vivendo uma situação, aí daqui a pouco, você tá lá a gente está lá, muitas vezes está trabalhando. Se nós ficarmos no celular, você vai conseguir prestar atenção no que você está fazendo? Não dá. Às vezes quem trabalha com celular é outra coisa, né? Mas se nós trabalhamos com outra coisa e está lá direto, não vai conseguir. O que eu quero trazer? Presta atenção em Jesus que vai dar tudo certo. Deus é fiel para nos dar a vitória. O que ele falou? Ó, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Não dá para parar. Não é uma corrida rápida, 100 metros. É uma maratona. Eu não preciso da maratona. Na hora que, diante de cada situação, eu preciso correr. Se eu prestar atenção em outra situação, eu não vou entender o que está acontecendo. Eu não vou saber as coisas que estão acontecendo. O que nós precisamos? Prestar atenção em Jesus e perceber o que aconteceu, o que ele passou, e assim nós vamos ter vitória em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 2. 2 Reis, capítulo 6.
No versículo 2 diz assim. 2 Reis, capítulo 6, versículo 2. Vamos até o Jordão, e ali cada um de nós cortará um tronco, a fim de podermos construir ali mesmo um local para as reuniões. E Eliseu aqueceu dizendo, ide, versículo... irmãos, presta bem atenção nessa história aqui. Vamos até o Jordão, vai lá, o 3. Então, um deles convidou-o, queiras vir com o teu servo? E ele respondeu, irei. Eles vão fazer lá uma tenda. E aí o Eliseu, os servos lá do Eliseu, os ajudantes dele estão lá. E aí um deles fala assim, vamos lá conosco. Aí ele fala, vou. Irmãos, primeira coisa que nós precisamos entender aqui. A gente já vai voltar aqui no 3. Vamos lá, versículo 4. Então eles estão indo. Assim, foi com eles, chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar a árvore. Então estão lá cortando as árvores, vai lá. Entretanto, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio. E ele imediatamente gritou, meu senhor, este machado fora tomado emprestado. Ele se preocupou, naquela época não tinha ferro, ele se preocupou na hora com aquela situação. Irmãos, o que nós precisamos entender? Presta bem atenção, existe situação que nós precisamos agir com sabedoria. Vai lá, o versículo 6. Ao que o homem de Deus indagou, onde caiu o machado? Imediatamente outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Versículo 7. Então disse ao servo, pega, e ele estendeu o braço e tomou o machado nas mãos. Irmão, por que o machado caiu na água? Você sabe falar? Sabe falar? Por que o machado caiu na água, Florisvaldo? Escapou. Porque escapou. O que mais? Tá trabalhando. Que ele estava trabalhando. Porque ele estava usando o machado. Por isso que caiu na água. Nós estamos usando aqui a caneta. Por que a caneta? Caiu a caneta. Eu estava usando a caneta. Tem coisa que vai acontecer no caminho. Mas nós precisamos entender que no caminho Deus tem milagre na nossa vida. Eles estavam esperando, eles foram fazer o quê? Eles foram cortar lenha. Eles foram cortar lenha para fazer lá o altar, para fazer as coisas. Mas o machado caiu na água. Você não está andando? Já aconteceu coisa que eu não queria enquanto eu estava trabalhando. Mas por que aconteceu? Porque eu estava trabalhando com aquilo e aconteceu o problema. O que nós precisamos entender? Tem coisa que vai acontecer no caminho. Só que eu preciso entender que Deus tem milagre. O que eu vou fazer? Deus deu a direção? Faça lá o que é simples. Creia na bondade e na misericórdia de Deus. O que ele fez? Volta ali, versículo 6. Ao que o homem de Deus indagou, onde caiu o machado? Imediatamente o outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Tem coisa que vai acontecer pelo poder de Deus. Eu vou colocar o galho lá e o milagre é com Deus. Agora, presta bem atenção. Às vezes está acontecendo as coisas e nós não sabemos como lidar com as situações. Presta bem atenção. Coloca no versículo 3. Então, um deles convidou, queira vir com os teus servos? E ele respondeu, irei. Irmão, presta bem atenção.
Os meninos foram lá cortar a lenha, não foi? Mas ele chamou o Eliseu para ir junto. O que nós precisamos entender? Tem hora que eu preciso agir com sabedoria. Ô Moisés, sabe o que está acontecendo com você? Sei, não sei não. Tem muita gente para você responder. Sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Você pega, faz grupo de 1000, grupo de 100, grupo de 50. O que o Moisés fez? Escutou o conselho do sogro dele. Esse menino aqui, ó, o que ele fez? O que eu preciso entender? Deus vai dar o milagre para nós. Eu tô olhando para Jesus, estou correndo a carreira que me está proposta, vou me desembaraçar, olhando para Jesus. Aí no meio do caminho aconteceu um problema. Jesus fez o milagre, Deus fez o milagre. Mas por que eles viveram o milagre? Porque eles levaram o Eliseu com ele. O Eliseu falou assim: meninos, vai lá cortar lá umas lenhas, pra gente fazer uma tenda aqui, pra gente cultuar, tá, o lugar tá pequeno aqui, vamos aumentar aqui. Aí um deles falou assim: ô Eliseu, o senhor não quer ir com nós? Então um deles convidou: queiras vir com teus servos? E ele respondeu: irei. Irmãos, lembra aqui o que o Moisés fez? O Moisés era um homem de Deus, um homem cheio da presença de Deus. O Jetro, o sogro dele, deu uma direção e ele escutou aquilo que ele falou. O que nós precisamos entender em nome de Jesus? Nós precisamos ouvir. O que nós vamos fazer? Ouvir a direção que Deus tem para a nossa vida. Agora, presta atenção. Se aqueles meninos não chamam o Eliseu, o que ia acontecer? Não ia ter milagre. Por que não ia ter milagre? Porque Deus usou a vida dele. Mas além disso, sabe o que tinha? O que nós precisamos entender? Que a experiência do Eliseu com Deus fez diferença. Irmãos, o que eu vou entender aqui em nome de Jesus? Tem coisa, olha só como é que Deus é fiel. Tem coisa que nós vamos buscar sabedoria com o mais velho. Às vezes eu que estou colocando mais velho, mas por exemplo, o Flor é serralheiro. Aí eu falo assim: ô Flor, eu tô fazendo um negócio aqui em casa e é de serralheiro. Só que é uma coisinha rápida. Aí eu vou lá e ele fala assim: ó, você corta o portão assim no esquadro. Do mesmo jeito, ele pegou e me ligou. Ó, tá acontecendo isso. Dá uma olhada no disjuntor da rua. Ah, tá aqui, ó, é só ligar. O que eu preciso fazer, em nome de Jesus? Levar o Eliseu comigo. Às vezes tem hora que eu vou pegar um conselho, porque eu já vou andar com um conselho. Ó, Eliseu tá aqui perto, eu vou viver um milagre. Não sabia o que ia acontecer. Você acha que esse menino sabia que o machado, você acha que ele programou? Olha, vamos andar aqui, vamos lá, e na hora que eu estiver cortando, não sabia o que ia acontecer. Mas o que eu tenho que fazer? Tem situação que Deus vai usar alguém mais velho, com mais experiência, para falar: ó, vamos orar aqui, vai ter um milagre, vai ter uma direção, vai ter uma solução. Verdade. Agora o que eu preciso fazer? Aí o que ele fez? Ele fez lá o simples, ó. Pegou a madeira lá, jogou e teve um milagre. Mas o que eu preciso fazer? No meio do caminho vai acontecer coisa, pode acontecer coisa, e claro que vai acontecer. Nós estamos no mundo, tem diabo, tem satanás, tem a nossa própria carne que atrapalha, tem gente, tem um monte de coisa. Então tá sujeito a acontecer, mas eu vou contar com um milagre e com a direção de Deus, e vou agir com sabedoria. O Moisés escutou o conselho do Jetro. Ó, é mesmo, né? Aí aquele vai resolvendo, o outro vai resolvendo. Às vezes a gente precisa escutar um conselho de quem tem mais experiência naquilo que está fazendo. Às vezes a gente vê alguns
vídeo de como monta alguma coisa, como faz outra coisa, a pessoa já passou por aquilo. Ela sabe como é que faz. Uma vez eu estava desmontando uma impressora e o modelo da minha tinha um botão, um parafuso escondidinho no logotipo da impressora. E eu não sabia. Ele falou assim, ó, você dá uma levantadinha nesse logotipo aqui, que aí dentro tem um parafuso, você consegue abrir e soltar. Senão não consegue. O que nós precisamos entender? Tem coisa que a gente vai perguntar, vai levar o Eliseu junto. É um conselho, uma direção em nome de Jesus. Vamos continuar aqui para nós não sair do foco. Êxodo 14, versículo 15. Então, o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem avante. Versículo 16, pode seguir, tá? Acompanha aí, tá bom? Vamos abrir aqui, que pode ser que travou, né? Não foi não, tem que clicar 2 vezes o 16. Vamos aqui. E tu levanta o teu cajado e estende as tuas mãos sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco, sobre o chão seco. Irmãos, o que está acontecendo? Está acontecendo um desafio tremendo. Os egípcios estão vindo atrás do povo. Ó, no 16 diz assim: e tu levanta a tua vara. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Irmãos, em nome de Jesus, continua fazendo que nem o Eliseu. O que o Eliseu fez? Jogou lá a madeira na água, o machado subiu. O que Moisés fez? Ô Moisés, você não tem o que fazer. Milagre não é com você. Milagre é Deus é que faz. Não tem lá os irmãos que são usados para milagres de maneira instantânea, ali na hora, e Deus usa, e eles falam, mas é Deus é que faz, o que nós precisamos fazer? Aí eles falam assim, ó, perna cresce, braço volta no lugar, e ele fala o que? Ele declara a palavra, e Deus usa, e faz a coisa acontecer. O que Deus falou? Ó, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Continua caminhando em nome de Jesus. No meio do caminho é Deus que vai dando as direção e as coisas vão acontecendo. Mas além de caminhar, o que eu vou fazer? Versículo 21. Versículo 21, em nome de Jesus. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar. E Yahvé, e Deus, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou em terras secas e as águas foram divididas. Versículo 22, em nome de Jesus. E os filhos de Israel entraram por meio do mar seco, e as águas foram como um muro de água à direita e à esquerda. Irmão, não tem o que fazer. O que fazer? O que é o que fazer? O que você tem na mão? Eu tenho uma pedra, eu tenho uma funda. Eu vou ali pegar umas pedras no rio. O restante que vai acontecer é com Deus. Nós vamos estar no campo de batalha? Vamos, porque nós temos que enfrentar a batalha. Vamos continuar correndo a corrida que nos está proposta? Vamos, porque Deus nos propôs essa corrida. Se Deus falar outra coisa diferente, Ele vai falar de maneira clara. A gente já vai ver aqui, mas no próximo, para finalizar aqui. Mas o que eu preciso entender? Continua marchando. No meio do caminho caiu o machado na água. Joga lá a madeira lá.
O Deus deu direção, joga lá que Deus vai fazer um milagre em nome de Jesus. Amém. Precisa de um conselho? Vai tomar conselho, pega uma ajuda. Eles já chamaram o Eliseu de caso pensado. Vai que acontece alguma coisa, né? Ele é mais velho, ele tá lá e tal, né? É bom, né? Então, irmão, o que ele falou? Moisés, por que você está me clamando? Fala para o povo marchar. E você estende a tua mão. Ele colocou o cajado lá, a noite toda, e Deus fez um vento. No versículo 19, põe o 19 aí, 14, 19. Ó que interessante. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles. Estava certo lá, eu estava lendo. Vamos aqui, gente. E o anjo que ia adiante do exército estava certinho. Só coloca aí, por favor. Isso, esse aí tá certinho, é esse mesmo que eu quero. Então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante dele e se pôs atrás dele. Versículo 20, próximo versículo. Ficando entre o campo dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa, era escura do lado dos egípcios, mas iluminava a noite do lado de Israel. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Irmão, o que nós precisamos entender? Eu não posso parar. Se eu parar, o inimigo alcança. O que Deus está fazendo? Eu vou pôr uma nuvem aqui, o inimigo vai tentar chegar, mas não vai conseguir, vai estar tudo escuro do lado dele, do lado de vocês vai estar luz. O que nós precisamos entender? Coloca o cajado aí, colocou o cajado, as coisas vão acontecer, Deus vai agir e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Agora, o que eu tenho que fazer? Fazer a minha parte, faz o simples. Faz o simples que o grande é com Deus. Eu vou falar assim, Deus, pega isso aqui e põe aqui. Não tem como. Não tem como. Quem vai fazer? Vamos continuar, que Deus é fiel, em nome de Jesus. Pode chover canivete, depois eu corto esse trecho. Mas nós vamos continuar, porque Deus é fiel e poderoso. Não é minha palavra, é dele. E ele tem vitória para a nossa vida em nome de Jesus. Nós vamos continuar marchando, porque Deus é bom em nome de Jesus. As coisas estão acontecendo. Irmão, o dia de amanhã está na mão de Deus. O que ele falou? Ei, agora, você que vai fazer negócio, vai comprar, vai vender... Você não sabe o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã, não faço a menor ideia. Mas hoje ele está falando, continua marchando, corre a carreira que está proposta. E se acontecer alguma coisa no meio do caminho, tem milagre. No meio do caminho vai ter tempestade, mas eu vou colocar o cajado e o vento vai acontecer e Deus vai fazer milagre em nome de Jesus. Às vezes surgem coisas e acontece na nossa vida, desembaraça de sair, olha para Jesus e vamos embora. Em nome de Jesus. Agora, o que eu preciso entender? No meio do caminho, tá indo pro lado errado, tá indo para onde não é para ir. O que ele vai fazer? Vamos abrir aqui em nome de Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos lá. Em nome de Jesus. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, e ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Saíram de Jerusalém e estão andando para Emaús, 2 discípulos, versículo 14. Vamos lá. E iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. 15, seguido. Vamos lá, em nome de Jesus. Acompanha aí que Deus vai fazer um milagre em nome de Jesus. Enquanto trocavam ideias, discutiam, conversando, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Vai lá, versículo 16. Entretanto, os olhos deles ficaram impedidos de reconhecê-lo. Tem hora que eu não vou enxergar que Jesus está do nosso lado, mas ele está do nosso lado e nós vamos continuar caminhando em nome de Jesus. Volta o versículo 15 aí, por favor, em nome de Jesus. Enquanto trocavam ideia, discutiam, o próprio Jesus se aproximou
de ambos e começou a caminhar com eles, em nome de Jesus. Mais uma vez eu vou falar, o dia de amanhã está com Deus, mas Jesus vem caminhar conosco enquanto nós estamos caminhando. Era para esses rapazes aqui ir lá para Emaús? Lá no versículo 49, a gente vai saber que não era. Mas eles estavam seguindo a direção que eles imaginavam, porque não estavam vendo as coisas acontecer. Eles começaram a conversar assim: ó, você não viu o que aconteceu e tal? E Jesus vai e fala com eles. Não, mas é que nós estávamos esperando que Jesus, um grande profeta, ia trazer a rendição redenção do povo e tal. E aí Jesus pega e fala assim, versículo 25. Olha só o 25. Então lhe admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam. Irmão, não seja lento para crer. Deus é fiel para fazer as coisas. As coisas aconteceram. Eu não estou vendo nada. Continua aguardando que nós vamos ver em nome de Jesus, porque Ele é fiel. Se Ele faz o machado no meio do caminho flutuar, Ele vai fazer coisa maior em nome de Jesus. O que nós precisamos fazer? Continuar, versículo 26, acompanha aí, em nome de Jesus. Olha lá. Ora, não era imprescindível que Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Seguido, por favor. No 27, tá? Seguido, tá? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que deles se achava em toda a escritura. E chegaram à aldeia para onde iam, e fez com que ia mais longe. Estão chegando perto da aldeia. Eles não estão vendo que é Jesus que está andando junto deles. Irmão, às vezes a gente não está vendo. Eu não sei qual o motivo que eles não enxergou. Se era... Dá para perceber que Jesus estava com o corpo glorificado. Se era carne, se era um impedimento maligno, qual era a situação? Porque quando Jesus ele se apresenta para os discípulos, para os 12, quando eles estão pescando, o Pedro não entende que é Jesus, mas quando Jesus fala, ele já percebe na hora. Então eu creio de um corpo glorificado. Aí ele começa a falar e tal, aí chegou perto da aldeia. Versículo 28. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. Versículo 29. E eles constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu-lhe e deu. Irmão, na hora que Jesus deu o pão, o versículo 31, abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele. Irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? Às vezes nós não estamos enxergando, e às vezes você procura a palavra e fica aquele negócio desafiador. Não estou enxergando, não estou vendo como é que as coisas acontecem. O que eu e você vamos fazer? Irmão, na hora que bater a palavra de Jesus no coração, vai aquecer e a gente vai saber que é Jesus falando conosco. Chegou a situação, é Deus. Eu vou fazer tal negócio, mas o negócio está meio difícil. Daqui a pouco tem desafio, tem luta, mas o coração vai arder. Na mesma hora, que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. Quando chega, que é grande a história aqui, mas quando ele chega em Jerusalém, os 12 estão lá, aí eles chegam lá, Jesus chega junto, aí daqui a pouco vocês ficam aqui, não saem daqui. Irmão, Deus não vai deixar a gente se perder. Eu preciso entender, eles estavam indo para Emaús. Era para ir para Emaús? Não, era para ficar em Jerusalém. Jesus deu a palavra no versículo 49, ele manda eles ficar lá, até receber poder e tal, do céu, fica aqui na cidade.
Deus vai dar a direção das coisas que estão acontecendo. Eu não estou enxergando, não estou vendo nada, nem eu estou vendo nada. Mas Deus está me enviando a palavra, está dando direção, o coração está esquentando. Senhor, não falou ainda, eu vou fazer, eu vou pegar a parte que está aqui, que me cabe aqui nisso aqui, e vou para cima do negócio, vou colocar o cajado, vou colocar a lenha, mas em nome de Jesus, nós vamos ver o coração aquecer, porque Jesus caminha conosco. Não é para ir para Emaús? Não. Então peraí, meu filho, eu vou ir com vocês aí, e vou te explicar a palavra, vou dar direção. Vamos crer naquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém. Em nome de Jesus, glória a Deus, se coloque de pé em nome de Jesus.